Bom, boa tarde para todo mundo. A gente normalmente tem aqui na nossa reunião a apresentação de alguma pesquisa que está em andamento. Como eu não tinha grandes novidades para dizer sobre as que eu venho conduzindo, eu optei por trazer um texto, nesse caso, uma monografia de especialização, que foi feita lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e que bem poderia ser uma dissertação de mestrado, porque está primorosamente escrita. Assim, é um trabalho muito bem feito. E quem levantou a bola desse assunto foi o Andrew, né, lá no nosso grupo, falando sobre as supostas glaciações aí lá no Itatiaia. E aí eu fui dar uma olhada no assunto e vi que tinha uns trabalhos muito interessantes e achei que valia a pena a gente trazer essa discussão, embora ela já tenha sido quase que vencida, digamos assim. Bom, foi. Bom, o primeiro trabalho, um dos principais grandes trabalhos sobre as glaciações, não só no Brasil, na verdade, principalmente no hemisfério norte, foi feito por esse suíço, o Jean-Louis Rudolf Agassiz, ou Agassiz, não sei qual é a pronúncia correta, e no século XIX, em que ele, lá por 1840, publicou um trabalho sobre os glaciares mais recentes, que teriam afetado especialmente o hemisfério norte, basicamente Europa e América do Norte. Ele, segundo esse autor, esses glaciares pleistocênicos, né, quaternários, portanto, teriam recoberto grande parte da Europa e da América do Norte. E isso há um contexto desse trabalho, que acho que é importante ser ressaltado. O Agassiz, ele defendia essa questão ali para o hemisfério norte, mas ele entendia que isso poderia ter se estendido por grande parte do globo, que não seria restrito ali ao hemisfério norte, mas ele não tinha elementos para dizer isso. E qual era o contexto que eu acho que é importante ser ressaltado? As ideias do Darwin, olha só, sobre a origem das espécies, elas já estavam sendo discutidas naquele momento, e o Agassiz, ele era um cara que não acreditava nisso. Ele achava que não era dessa forma, que a gente teria muito provavelmente tido grandes extinções ali ao longo do Quaternário, por conta das glaciações, e que isso impediria, digamos assim, que provavelmente algumas das sucessões aí das espécies acontecessem como o Darwin defendia. Bom, um pouco depois do trabalho do Agassiz, foi lançado um trabalho científico de um brasileiro, José Franklin Macena, ali em 1867, um trabalho muito interessante sobre o Itatiaia, que na época era considerado o ponto culminante do Brasil. E o interessante desse trabalho, entre outras coisas, é que ele foi, digamos, abençoado pelo Dom Pedro II. Ele teve autorização e um incentivo do Dom Pedro II para ser executado. E esse trabalho, ele, embora muitas das coisas tenham sido colocadas não sejam exatamente como ele supôs, mas ele foi o pioneiro a falar que, olha, ali na região do Itatiaia, muito provavelmente a gente teve uma influência glacial. A gente pensar isso para o século XIX, num país que não tinha universidade, era uma questão bastante ousada. E para quem não conhece, inclusive eu, essa aqui é a região lá do Itatiaia, em que a gente tem aqui essas zonas aqui com os pontos mais aguçados, tem um campo de matacões aqui, e eu coloquei um igual blocos erráticos, interrogação. Blocos erráticos, né, para quem não está muito familiarizado, normalmente são grandes blocos de rocha, que podem até ser matacões, mas que são transportados por geleiras por grandes distâncias, e quando a geleira se esvai, o bloco é depositado ali. É muito comum que aquela rocha ali depositada não tenha nada a ver com a geologia local, porque ela foi transportada de uma área-fonte diferente. Essa aqui é uma das fotos lá do Parque Nacional de Itatiaia, em que a gente tem aí
esse grande campo com os matacões, as zonas aqui mais elevadas, com pontas um pouco mais aguçadas, algumas um pouco mais arredondadas, né? E aqui uma foto um conjunto de fotos muito interessantes em que a gente tem essas microdepressões aqui, que no final das contas são panelas, né, ou marmitas, como a gente costuma chamar. Isso aqui a gente vê bastante em rocha carbonática, não é o caso daqui. E uma série de ranhuras aqui nesses grandes afloramentos rochosos, aqui dá para a gente ver com detalhes, né? E quando a gente olha essas coisas, é muito tentador, né, principalmente aos olhares desatentos, de pensar, poxa, né, isso aqui será que não seriam grandes estrias de atrito, derivadas aí do contato entre a rocha e a base de uma geleira e o sedimento da base dessa geleira, né? É uma coisa bastante sedutora de pensar. Bom, um pouco depois desse trabalho desse engenheiro brasileiro, um suíço, também geólogo, Hart, que era um discípulo do Agassiz, ele veio ao Brasil, ali mais ou menos 1865. Veio ele e o grande mestre dele, o Agassiz. E eles fizeram uma viagem pelo Brasil. E qual era o intuito dessa viagem? Eles queriam demonstrar que as geleiras que o Agassiz tinha mencionado que existiriam no hemisfério norte, elas teriam tido condições de existência também no hemisfério sul, especificamente no caso da América do Sul, e que essas geleiras seriam responsáveis pela esculturação do relevo de parte do Brasil. E que isso teria dado origem, inclusive, a rochas, a tilitos, que seriam visíveis hoje. Essa é uma hipótese bastante ousada, mas foi aquilo que eles defenderam na época e que foi publicado aqui nesse trabalho cuja capa está aqui sublinhada, Uma Jornada pelo Brasil. Bom, quais eram as fragilidades e as controvérsias dessas afirmações feitas por esses grandes geólogos? Bom, eles afirmaram, né, que existiriam grandes depósitos de tilitos, olha só, no Corcovado, lá no Rio de Janeiro, o Rio Piabanha, que fica ali na região serrana do Rio, em Petrópolis, e na base da escarpa da Serra do Mar, né? Para a gente olhar isso hoje até falar, meu Deus, mas tilito ali na Serra do Mar, como é que pode uma coisa dessa? Era o que eles acreditavam. Mas, na época mesmo, já existiam pessoas que não acreditavam nessas ideias e tentavam refutar. Então tem esse aqui, o Guilherme Schupp, que eu acho que era alemão, em que ele afirmava que esses depósitos, supostos depósitos glaciais do Agassiz e do Hart, isso aí, na verdade, era alteração de rocha, era intemperismo. Você vê, isso foi dito em 1866. Hoje, eu acho que nós aqui, pela nossa formação na pedologia, acho que todos nós, intuitivamente, já pensaríamos que isso é uma hipótese que faz muito mais sentido do que pensar em glaciações. Mas há 150 anos atrás, os caras já estavam duvidando disso, pelas mesmas razões que nós. E no início do século XX, né, um outro geólogo afirma que esses grandes blocos do sopé do Itatiaia, que foram mostrados nas fotos anteriores, eles não foram transportados por grandes glaciares. Era simplesmente fluxo de massa, escorregamento. E eu acho que também são as mesmas impressões que a gente tem, mas naturalmente dentro de um outro contexto, né? Bom, outros problemas. Para o Agassiz e para o Hart, esses glaciares, eles teriam coberto grande parte da América do Sul, eles teriam esculpido, inclusive, o Vale do Rio Amazonas. Então, o Vale do Rio Amazonas, que é muito amplo, ele teria... Imaginem o tamanho do glaciar para esculpir aquele rio que é quase bioceânico, né? Uma vez que ele nasce lá no reverso dos Andes, né? Só que qual é o problema disso? Se isso tivesse de fato ocorrido, se esses glaciares tivessem esculpidos o Vale do Amazonas, os fósseis
que hoje nós sabemos que existem nessa região, eles não existiriam porque toda a cobertura sedimentar que existia seria varrida, seria uma região completamente arrasada e o material teria sido levado lá para perto da ilha de Marajó e depositado no oceano. Só que em 1867, portanto, praticamente ao mesmo tempo em que o Agassiz e o pupilo dele lançaram esse trabalho, já tinha o trabalho do James Orton, que falava, olha, tem fóssil ali perto da foz do Amazonas, na região de Pedras, e esses fósseis, eles refutam essa ideia de que ela foi uma área que foi varrida por um glaciar. Isso era particularmente interessante porque, como eu disse, o Agassiz ele não acreditava nas ideias do Darwin. Então ele achava que as glaciações ajudariam a refutar as ideias do Darwin. E na verdade, os fósseis que estavam sendo encontrados refutavam não as ideias do Darwin, mas as ideias do próprio Agassiz. E aqui uma das afirmações mais curiosas, né? Os depósitos do litoral brasileiro seriam, olha o sublinhado, inequivocamente glaciais. Eu confesso que eu fiquei pensando o que ele queria dizer com isso. O que é o depósito do litoral brasileiro? Por exemplo, é o depósito praial, é o mangue? É difícil de imaginar como fazer uma correlação disso com processos glaciais. Eu não consigo. Enfim. Bom, pouco tempo depois, o Agassiz e o Hart, que morreram um pouco depois, né? Portanto foi no final da vida de ambos, eles reconheceram os erros deles nas interpretações que fizeram aí sobre a evolução do relevo brasileiro. Eles verificaram ou reconheceram que eles tinham exagerado nas afirmações deles, e numa visita que pouco depois o Agassiz fez ao Uruguai, ele falou, olha, provavelmente aqui foi o máximo, né, a região mais ao norte no hemisfério sul, que teria sido coberta por glaciais, mas ao norte daqui não teria, né? E considerou que o Estreito de Magalhães, lá, né, em Ushuaia já, ele teria sido a zona em que as glaciações de forma ininterrupta teriam chegado mais ao norte daquilo. A gente teria, digamos, avanços e retrocessos, mas de forma ininterrupta passaria por ali. Isso é interessante porque muita gente pode achar, então, que o trabalho do Agassiz ele foi um trabalho inútil ou um trabalho completamente superado, mas, na verdade, não. Ele deu uma contribuição muito grande. Ele exagerou em algumas coisas e tudo bem, a gente pode julgar com o olhar de hoje, mas ele deu uma contribuição bastante importante. Ele era um glaciologista muito importante e cuja contribuição ainda influencia os trabalhos atuais. Bom, o Planalto lá do Itatiaia, ele fica aqui mais próximo de Resende, né, no biquinho aqui do Rio de Janeiro, na divisa com Minas Gerais, mas também está perto da divisa com São Paulo, né, é um setor da Mantiqueira. E essa imagem aqui, ela é muito interessante porque ela mostra ali o que seria a área mesmo do Itatiaia e que a gente tem uma feição de relevo aqui anelar, né, ou concêntrica, que várias cristas foram destacadas pelo autor do trabalho que a gente está discutindo. E a gente olhando assim, parece até um edifício vulcânico, não é. Mas é uma área em que a gente teve magmatismo, né, com intrusões de rochas principalmente ácidas aí do início do Cenozoico, e que é uma das explicações para essa morfologia tão particular na região. Esse aqui é o mapa geológico ali da região, não vou me debruçar grandemente sobre ele. O importante é simplesmente perceber que o que a gente tem aqui, basicamente, são cienitos, vamos ver aqui, traquitos, monzonitos, cienitos, enfim, basicamente rochas alcalinas dessas intrusões aí do final do Cretáceo e início do Cenozoico. Bom, já essa discussão, né, que foi capitaneada aqui pelo Agassiz e pelo Hart, e depois pelo trabalho do engenheiro brasileiro,
elas ficaram, não diria esquecidas, mas não houve grandes novidades por várias décadas seguintes. Então, a gente estava no século XIX. Mas em 1940, né, o grande geógrafo francês, o Emmanuel de Martone, ele lançou um trabalho extremamente importante aqui no Brasil, né, os problemas morfológicos do Brasil tropical atlântico. Essa publicação aqui é de 43, na Revista Brasileira de Geografia, mas o original em francês é de 40. Né. E ele retomou essas ideias lá do século XIX, e quando ele visitou a região do Itatiaia, né, ele sugeriu que as temperaturas atuais, ali da região do Itatiaia, elas seriam possivelmente de 6 a 7 graus menores durante as glaciações quaternárias do que atualmente. Atualmente, salvo engano, a temperatura média anual é de 11 graus, e com alguns picos negativos de até menos 15 graus. Mas ele achava que durante, né, os períodos glaciais quaternários, essa média cairia aí de 6 a 7 graus, e que dentro desse contexto, né, a área que poderia ser recoberta por neve perenemente, ela seria muito mais baixa e não restrita ali à zona do cume. Né. Isso é importante de ser dito porque até hoje cai neve no Itatiaia, só que são coisas episódicas, né? E que se derretem rapidamente, elas não são perenes propriamente, né? De um ano para o outro não vai acontecer delas se manterem. Ou seja, não existe uma linha de neve perene. Mas ele acreditava que existiu, não existe mais, mas que existiu, e que isso seria responsável pela esculturação do relevo da área. Bom, o de Martone era um cara muito influente na época, e as ideias dele foram muito bem recebidas no Brasil. Aqui são as fotos do trabalho original dele, em que a gente vê aqui uma série de feições lá do Itatiaia. Essa lagoinha aqui, patamar da Lagoa Bonita, que para alguns seriam como se fosse aí um equivalente a um lago glacial. Essas zonas mais arredondadas aqui, que eles chamam de rochas encarneiradas, elas são classicamente interpretadas no relevo como derivadas de esculturação a partir dos glaciares. Então, para eles, essas formas elas eram uma prova de que tinha tido glaciação mesmo. Aqui nós vemos as tais das panelas, né? Esse monte de buraquinhos escuros aqui da foto são as panelas, marmitas ou microdepressões, como vocês quiserem, e que são esculpidas aqui em cianitos, um pouco acima daquele lago que eu mostrei na foto anterior. Aqui nós temos as caneluras, né, que são essas grandes linhas aqui, né, feições que é muito tentador você falar, nossa, será que isso aqui não é uma estria de atrito provocada por um glaciar que passou aqui? Mas não é exatamente isso. E na época, eles mesmos já tinham essa noção. Eles já tinham a noção de que isso aqui muito provavelmente estava ligado ao intemperismo, que para nós é aquilo que pareceria mais natural de se pensar, né, com a cabeça de hoje. Aqui também um outro paredão de cianito, ali na região das Agulhas Negras, em que a gente consegue ver essas grandes estrias aqui, e que hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver com geleira. E esse bloco diagrama que o de Martone fez, ele é bastante interessante, porque ele, na visão dele, ele tentou valorizar as feições que para ele eram indicativas de uma morfogênese glacial. Então, por exemplo, aqui a gente tem um vale, mas aqui tem um estrangulamento, quase que um represamento. Ele chamou isso aqui de planície suspensa. E planícies suspensas são comuns em zonas glaciais, uma vez que você pode ter aí o fim de um glaciar ou o derretimento dele, e ele forma um laguinho aqui, e os sedimentos que estavam presos no gelo, eles podem acabar represando o vale e formando essa zona aqui, que depois é esculpida e vira, digamos, uma planíciezinha. Por isso ele chama de planície suspensa. Olha aqui os blocos soltos, que ele também
possivelmente estava considerando que isso poderiam ser blocos erráticos, blocos transportados pelos glaciares. Aqui, um lago cheio de blocos também, que poderia ser a zona terminal, onde o glaciar morre, por assim dizer. Então, ele representou aqui, no fundo, os argumentos dele para sustentar essa hipótese. Bom, a partir daí, vários trabalhos foram feitos e todo mundo começou a achar que o negócio era glacial lá pelo Itatiaia. Mas muita gente boa. João Dias da Silveira e Francis Weyland, que é pai do Alain Weyland, né? Eles consideraram essa hipótese do Demartoni, que é bom lembrar, na verdade é um resgate daquilo que foi falado no século XIX, né? Ele não inventou a roda ali, embora não tenha sido citado no trabalho dele, mas essa ideia já tinha sido apresentada anteriormente, né? E esses dois autores aqui, eles colocam que a hipótese do Demartoni é indiscutível e que os depósitos conglomeráticos da base do Itatiaia são tilíceos. Né? Complicado de pensar isso, mas para eles isso era indiscutível. E logo abaixo aqui, mais um outro autor, esse aqui eu não conheço, eles consideraram que, de fato, havia uma morfogênese glacial e que ela era responsável, inclusive, por feições geomorfológicas de mega escala, como, por exemplo, a esculturação dos grandes vales. Né? Essa foto que ele colocou aqui, uma foto que ele tirou no campo, seria a foto de um vale em U. Eu confesso que eu olho aqui e eu não vejo exatamente um vale U. O que eu vejo aqui é um vale em V e que aqui me parece que ele está entulhado com um material. Posso estar errado, não conheço a região e a foto engana. Mas, para eles, isso era um exemplo clássico de vale em U, sujeito a chuvas e trovoadas. Né? Bom, os trabalhos que falaram ou foram na mesma ideia do Demartoni. O Aziz, o Bernardes, o King e o Mack, você vê que só tem gente boa aqui, apresentaram argumentos para sustentar essa hipótese que o Demartoni resgatou. Para eles, tinha vale em U, e vale em U, na opinião deles, era indício de glaciação. Os vales suspensos, ou planícies suspensas, que eu mostrei lá no bloco diagrama. Os círculos glaciais, que eu vou mostrar algumas fotos mais à frente para quem não está familiarizado, que são zonas ali que ficam mais no cume. Drenagens desordenadas, isso aqui também é muito controverso, pode ter drenagem desordenada até em zona de karst, complicado. E cone de dejeção, que eles achavam que estava relacionado aos fluxos fluvio-glaciais que ocorrem principalmente na base das geleiras, né? Bem complicado. No mesmo contexto, ainda tinha um outro geólogo, Heinz Ebert, que resgata as ideias lá do século XIX também, falam que as ideias do Demartoni fazem sentido, mas que a ação das geleiras ela não estaria restrita a essa zona mais alta, que ela ocorreria também ao longo dos vales até mais ou menos 8 quilômetros de distância lá do cume. Ou seja, está indo ainda mais longe. O Otávio Barbosa, um grande geólogo brasileiro, também ele acreditava na hipótese do Demartoni, e ele chegou a comparar os dados do Itatiaia aos dados glaciais andinos, né? Tentando fazer correlações entre a altitude das neves eternas nos Andes com aquilo que a gente tem no Brasil, que é também difícil de comparar, mas eles eram ousados. Pouco depois, já nos anos 60, nós temos esse trabalho de um botânico e o trabalho do Cristofoletti, olha só, que no frigir dos ovos estão resgatando aquilo que o Aziz, o King, o Marques e o Bernardes já falavam, que as feições geomorfológicas ali, elas indicariam ou sugeririam mesmo a ação de um ambiente glacial. Bom, essa foto aqui, que foi tirada lá do trabalho do King, ela mostra as tais feições encarneiradas, que é isso aqui, por exemplo, e que, se ele estivesse certo, isso aqui seria uma rocha Montonet. Né? Seriam rochas que teriam sido formas esculpidas provavelmente pela passagem das geleiras, aqui um bloco também. E essa seta em amarelo aqui, ele considera que, digamos, seria
um suposto circo glacial com um lago. Tem que acreditar, mais do que ver, a gente acredita aqui. Bom, esse era um dos trabalhos que estavam defendendo à época. Não faz tanto tempo assim. Mas teve outras pessoas que não concordavam com o De Martoni. Bom, o geógrafo Alfredo José Porto Domingues, ele considerava, por exemplo, que essa hipótese ela era absurda ou inviável, porque não existiriam condições para a formação de neves perenes. Essa palavra perene é importante, porque, como eu disse, neva lá até os dias atuais, cada vez mais raro, eu diria, mais neva. Só que ela tem que ser perene no sentido de durar de um ano para o outro. Né? Ele considerava que essa faixa de altitude do Itatiaia, que é um pouco acima de 2.700 metros, ela não possibilitava, aqui no meio tropical, a permanência da neve por tanto tempo. Portanto, para ele, era simplesmente impossível aquilo que se pensava. Um outro geólogo alemão, ele também afirmava que não existia possibilidade altimétrica de ter acumulação de neve ali, e que, portanto, aquilo que era atribuído ao ambiente glacial, na verdade, era esculpido a partir da erosão diferencial e do intemperismo. E é importante falar isso porque o intemperismo, né, já era a hipótese que tinha sido lançada lá no século XIX, né, mas parecia que estava sendo esquecido. E uma série de outros geógrafos, o Pierre Birot, Jean Drèche e a Marguerite Lefebvre, que eram todos franceses, eles vieram para o Brasil para participar de um trabalho de campo lá no Itatiaia, em 1957. O trabalho de campo foi coordenado pelo Aziz, e o Aziz apresentou a área e colocou essas interpretações baseadas no modelo do De Martoni, mas os franceses acharam que não fazia sentido e que aquilo que eles estavam vendo não era uma morfologia derivada de um ambiente glacial ou periglacial, mas era simplesmente intemperismo químico-físico, que são os processos mais comuns dentro do meio tropical. Bom, eles ficaram tão incomodados, esses geólogos franceses, que depois cada um deles lançou um artigo ou uma nota numa revista super importante, eu não consegui ter acesso a esses artigos, mas contestando justamente aquilo que eles tinham visto nesse trabalho de campo do Congresso. Então, vocês imaginem que eles realmente não concordaram com aquilo que foi falado. O alemão, o Odman, ele até colocou umas fotos aqui do trabalho de campo, né, em que ele mostra esses blocos aqui, que para alguns eram os blocos erráticos transportados pelas geleiras, e para ele isso aqui, na verdade, é simplesmente uma rocha que sobrou. Isso aqui é intemperismo, que é normalmente como nós interpretaríamos hoje em dia. E para eles, essas caniluras aqui, essas reentrâncias, elas eram claramente erosivas, provenientes do intemperismo, e que muitas delas, olha só o interessante, eles perceberam que a orientação das caneluras batia com a orientação das diáclises das rochas, ou seja, era de fato a água se infiltrando nas diáclises, e aí tudo acontece. Né? Era mais simples do que parecia. Bom, essas fotos aqui não são lá do Itatiaia, mas são desse trabalho que eu li, mas que eles mostram exatamente como seriam as feições esperadas de uma zona sujeita ao trabalho dos glaciares. Essas aqui são as estrias mesmo, derivadas da base de uma geleira. Então, acho que ninguém tem dúvida do que está vendo aqui. E essa aqui que está até brilhando, é justamente se não me engano, são granitos aqui, mas são rochas que têm as suas estrias do contato do embasamento com a base da geleira, mas também, imagine a força aplicada ali, o atrito, que chegou a polir esse contato com a base da geleira. Aqui embaixo a gente tem aquilo que eles chamam de círculos glaciares, que é como se fosse um anfiteatro mesmo, mas típico de uma zona glacial.
E essas feições, como que elas estão lá no Itatiaia? Elas não estão, elas não existem. Essa é a questão. Aqui são exemplos de Vale 1 em áreas em que o trabalho glacial é reconhecido e provado. Então, a gente tem coisa aí do Yosemite Park, lá na Califórnia. Deixa eu ver aqui o C. Vale Romanche na França. Le Vale no Himalaia indiano, que é o D aqui. E esse aqui no Tongass, no Alasca. E se a gente for comparar esses vales aqui, ou a forma deles com aquela foto que o King tirou, por exemplo, do suposto Vale Inhu no Itatiaia, é muito difícil de comparar, né? Tem que ter muita boa vontade. Nesse contexto, apareceu um trabalho muito importante do professor Faustino Penalva, lá do Instituto de Geociências, né, nos primórdios do Instituto, que é derivado da tese de doutoramento dele. E ele refutou, foi o trabalho que praticamente acabou com a discussão que existia até então, principalmente a partir do artigo que ele escreveu em 1974, quando ele disse que aquilo que estavam interpretando lá como ação glacial, na verdade, tinha muito de tectônica, ou controle litoestrutural da área, era uma área com uma variação litológica importante, uma ocorrência litológica particular, por conta das intrusões, com controle tectônico que era subestudado, praticamente não estudado ou quase ignorado nos trabalhos anteriores, e que, apesar disso, ele não dizia que não existiam processos geocriogênicos ou criogênicos lá, basicamente congelamento de gelo. Ele falou, não, isso existe sim, mas não significa que existiram glaciares. Ter glaciar é outra coisa. Se a gente tem neve ou possibilidade dela até os dias atuais, então o negócio pode sim ser congelado e depois descongela. Você tem variações de temperatura, isso seguramente vai criar um estresse na rocha, pode induzir o fraturamento. A neve que derrete vai fazer com que a água infiltre ali pelas diáclases. Então, existe sim uma influência dos processos geocriogênicos, mas isso não tem nada a ver com glaciação, isso é outra coisa, inclusive porque esses processos continuam ocorrendo até hoje, né? Bom, esse trabalho, ele quase que pôs fim à discussão, porque o que veio depois não tinha muito mais a dizer. Então, ele foi um marco dentro dos estudos ali do Itatiaia. E o professor, ele utilizou esse bloco diagrama aqui, que foi tirado lá de um estudo dos anos 50, que mostra qual é o ciclo evolutivo do relevo a partir da passagem ou de um ambiente glacial. O que a gente tem aqui? Uma série de morros e serras, em que a gente tem aqui os vales em V, portanto, esculpidos provavelmente pelo trabalho fluvial. Aqui no segundo, na segunda parte do modelo, eu já tenho aqui um preenchimento das cabeceiras desses vales, ou dos círculos glaciais pela neve e pelo gelo. Nesse terceiro, ou nessa terceira etapa, né, o gelo e a neve se expandiram, ocuparam grande parte dos vales, e, inclusive, tem alguma mobilidade aqui no fundo do vale, onde estariam os verdadeiros glaciares, né? E aqui na última etapa, no momento já do pós-glacial, em que as temperaturas seriam muito mais elevadas, a neve se foi, as formas ficaram muito mais aguçadas, principalmente aquelas abaixo do nível da neve, né? Abaixo dos níveis glaciares, perdão. E os vales em U, esculpidos pelos glaciares, passam a ser entalhados. Esse seria o ciclo evolutivo de uma paisagem glacial, que não é o caso do Itatiaia, porque no Itatiaia a gente não tem nada disso aqui. Essa é a ideia desse bloco diagrama, é para mostrar não aquilo que tem, mas aquilo que não tem. Bom, mais recentemente, nos anos 80 e nos anos 90, a May Modenese, que trabalhou por muito tempo no Instituto Geológico, agora já é aposentada, não consegui nenhuma foto dela. Ela lançou uma série de trabalhos sobre o Planalto de Campos do Jordão e ali a região do Itatiaia,
Ela trabalhou com paleontologia, estudando principalmente turfas por lá, trabalhou com a parte estrutural, trabalhou com a parte do relevo e do clima da área, e ela fez a leitura que talvez seja a leitura mais completa de síntese sobre a gênese dessa região, explicando que essa área, ela de fato foi submetida a médias de temperatura mais baixas que atuais, mas ela tem dados para dizer isso, né, através da paleontologia. Essas temperaturas, elas foram suficientes para mudar a morfogênese regional, sim, mas que aquilo que a gente vê hoje é uma resposta dessas mudanças na interação com o arcabouço litoestrutural da área, que era algo muito pouco valorizado até o trabalho do professor da geociência que eu mencionei anteriormente. E que existem, sim, processos geocriogênicos na área, congelamento e degelo, como já tinha sido demonstrado pelo trabalho anterior, mas reforçando, isso não é glacial, isso é atual ou subatual. Portanto, existe processo geocriogênico, mas não existiu um ambiente glacial e não existiram glaciares para ela. Finalizando, o maciço do Itatiaia, ele tem na sua gênese uma importância geocriogênica, sim, mas não houve ambiente glacial lá. As ranhuras ou caneluras, que é sempre aquilo que deixa as pessoas mais com dúvidas, elas são derivadas exclusivamente do intemperismo. E uma coisa que eu levanto aqui com base naquilo que eu vi no trabalho também, isso é a inexperiência dos cientistas brasileiros, né? A ciência estava começando no Brasil. Ela não ajudou de alguma forma a eles caminharem por um caminho que era muito diferente daquilo que tem hoje. Quer dizer, a questão do intemperismo já era algo que se falava no século XIX, mas parece que houve, não vou dizer uma forçação de barra, mas depois que o Demartoni falou que podia ser, grande parte das pessoas começou a falar que era. E isso é curioso. Para finalizar, eu coloco aqui 2 excertos desse trabalho que eu li, em que o autor faz algumas reflexões sobre o Agassiz, né, que foi onde tudo começou, porque o Agassiz, no final da vida dele, ele reconheceu que ele tinha exagerado e que tinha erros no trabalho dele. E eu sublinhei algumas partes em vermelho, porque eu acho que são coisas importantes para nós, que somos cientistas, e que muitas vezes também nos deparamos com coisas que podem nos induzir aos erros, né? E no caso do Agassiz, né, quando ele fez as reflexões dele, ele e o Hart, né, por que eles erraram? Onde foi que eles pisaram fora da linha? Bom, eles entendem que eles encontraram muitas evidências, estão colocadas aqui entre aspas, porque quando eles vieram ao Brasil, eles não vieram para ver o que a região tinha, ou ver os dados, ou levantar os dados. Eles vieram para buscar aquilo que eles queriam ver, no final das contas, porque eles já tinham a hipótese de que as glaciações teriam sido agressivas por aqui também, que a gente teria uma morfogênese glacial. Então, eles só olhavam para aquilo, eles não olhavam para aquilo que dizia que não poderia ser. Isso prejudicou bastante o trabalho deles, né? E aqui um dos autores coloca que os argumentos colocados pelo Agassiz eram claramente tendenciosos, que é uma palavra bastante forte. No frigir dos ovos, ele estava vendo só aquilo que ele queria ver, e algo que pode acontecer inclusive com a gente. Então, acho que isso serve de lição. Mas, por outro lado, é importante valorizar, sim, o trabalho do Agassiz, do Hart, porque, primeiro, eles reconheceram os próprios erros. Acho que isso é sempre importante, né? E, finalizando, né, o Hart, quando ele reconheceu os erros dele, né, uma das coisas que ele disse foi, segundo esse autor aqui, né, eu gostaria, eu desejaria que eu tivesse mais conhecimento sobre geologia quando eu escrevi aquele livro.
como eu sei agora, né? Ele queria saber o que ele sabia, ou o que ele sabia na época, quando ele escreveu um livro lá, porque agora ele tinha condições de perceber aquilo que ele não sabia. Enfim, gente, é isso. Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro para todo mundo. É um trabalho que eu gostei bastante, né? Não é um trabalho sobre o qual eu estudo, mas eu acho que, trouxe uma contribuição sensacional. É isso, gente. Fiquem à vontade para falar. Ô, Marcos, parabéns aí, viu? Muito legal. Gente, vocês desculpem o egoísmo que eu vou ter que sair. Então, eu só queria parabenizar aí. Foi bem bacana ver as transições, né? O HCIS, ele tem um depoimento do Aziz falando sobre todo o trabalho do HCIS que aconteceu no Sinagel de 2012, né? Daquelas coisas, o HCIS achou que os pães de açúcar eram rochas montonês, né, estriadas pelo gelo, assim, ele não entendeu que era o gneiss, né, que eram os veios de quartzo gneiss, mas o principal negócio foi esse, né, dele achar que o Vale do Amazonas tinha sido, inclusive, crioplanado, né, poxa, se fosse assim, ó, a Pamela não precisava ter ido para a Antártida, né, porque é para a Amazônia. Uhum. Mas foi muito legal, cara. Você fez uma aula aí bem didática, né? Muito bem ilustrada e contada aí. Foi muito bacana, viu? Então, parabéns. Desculpa essa saída aí, a francesa. Tá? Fernando, bom, eu vou fazer, na verdade, eu que devo ser alvo das perguntas, mas eu me fiz uma pergunta durante, né, a preparação da apresentação, e como você não está, pelo menos não vai conseguir mais falar, sei lá, você vai acompanhar pelo celular depois. Não, mas agora... uma coisa que eu fiquei pensando, assim, né, o trabalho de refutação da hipótese, ele se baseou muito ali no trabalho litoestrutural, depois trabalhos ligados à parenologia, tal. Mas eu fiquei pensando, né, a pergunta é para todos, no final das contas. E se nós, da pedologia, quiséssemos buscar hoje argumentos para validar essa hipótese? Por exemplo, a gente teve a experiência com Rabassa, em que ele nos mostrou quais são as características de um solo desenvolvido num ambiente glacial ou periglacial. Então, você sabe muito bem disso, Fernando, que você já viu lá em loco na Antártida, mas, por exemplo, fez aquelas cunhas de material clástico, você tem os solos poligonais, você tem, eventualmente, descontinuidades. Eu pensei, poxa, se a gente um dia falasse, vamos lá no Itatiaia, vamos lá cavocar, vamos fazer um trabalho para ver se faz sentido. Será que, se de fato tivessem ocorrido glaciações, ou existido glaciares lá, a gente poderia encontrar essas feições, talvez na forma de relíquias? Se fosse quaternária, tudo bem, né? Mas eu não sei, assim, o que você tem de vestígio de glaciação no Brasil é tudo gondônico, né? Então, acho que cunha de congelamento, tudo que se refere a depósito e formação de solo, isso que a gente não encontra mais, né? O King, ele fez aqueles raciocínios dele pensando nisso, né? Um pouquinho também, né? Olha, teve superfícies aí que foram pavimentos, né? Que foram elaborados aí quando você tinha glaciação, mas que eles foram, né, todos depauperados, eles começaram a ser descascados, gastados, por isso que ele chama, né, tem hora que ele chama superfície gondoânica, superfície pós-gondoânica, mas é isso, né, são as superfícies que restaram, mas que foram completamente denudadas, né. Então, acho que, agora, se a gente tivesse tido no Pleistoceno alguma coisa, certeza que daria para encontrar algum vestígio, né? Não é possível, né? Porque eles estão falando, né, que, pelo menos, né, os seguidores do Demartoni, falaram que era pleistocênico, né? Então não seria algo muito distante. Assim,
Eu nunca fui lá. Eu confesso que eu não sei nem se tem solo, sei lá. Mas eu pensei, puxa, me deu vontade de cavocar. Assim, é uma coisa que não sei se foi explorada, né? Mas sei lá, é que eu só tive. Eu nunca trabalhei em Itatiaia, só passeei, né? Então, mas eu acho muito difícil, porque esses trabalhos novos todos aí falam que, assim, um ajuste morfotectônico de Itatiaia, ele é recente, né? Aconteceu no Cenozoico e tal. Então, poxa, para preservar umas coisas assim muito superficiais do Pleistoceno nesse tanto assim associado a um clima que era mais frio, mas que não era glacial, né? Não era nem periglacial, assim, sei lá, você tinha 10 graus a menos, não sei, assim, em média, né? Eu acho que, assim, de repente você encontra testemunho de cunha de congelamento, né? Porque, poxa, o Emerson mesmo já fez trabalho, né? Que pegava lá, mostrar que tinha 40 graus no Rio, quando chegava em Itatiaia estava -8, né? Então, acho que isso é legal, ó, tem testemunho de congelamento aí que acontece. Eu acho que também, assim, o fracionamento, né, em temperismo físico, ele se deve a essa variação de temperatura, porque, pô, lá com o Tarifa mesmo, quando teve climatologia, assim, superfície dá uma congeladinha, assim, teve um dia lá que fez -2. -2 não, fez 2, né? Não chegou a congelar, mas assim, o outro grupo fez -2 e, e aí é claro que isso fragmenta a rocha, né? Mas encontrar um vestígio de uma cunha por conta dessas ações, mas de qualquer jeito não é, né? Não é porque teve congelamento de degelo que vai falar que é glaciação, formou permafrost, sei lá. Mas ia ser legal encontrar um vestígiozinho e falar, ó, aqui tá mostrando aqui que desceu uma cunha aqui porque congelou a água, né? Bacana. Tá. Fica aí a dica ou a sugestão para nós, quando tivermos mais tempo, de ir lá para dar uma olhada, né? De dar uma explorada, em vez de só ficar, ai, ó, que vista linda, né? Ficar olhando um pouco pro chão e cavocar um pouquinho para ver se acha as coisas. O André cava a trincheira para nós lá. Tá bom, gente. Valeu, hein? Valeu. Parabéns aí, Marcos. A gente se fala até. Tchau, pessoal. Boa tarde. Andrew. Falou, Fernando. E aí, Marcos? Achei bem massa a discussão aqui. Eu estou fazendo uma prova, mas editando uma prova aqui. Mas isso que você falou, Marcos, você está me ouvindo ok, né? Sim, tá ótimo. Eu fiquei pensando, porque em julho do ano passado, quando fez aquele frio enorme em São Paulo, não sei se você lembra, eu estava lá no Itatiaia. Olha só. E tinha batido recorde, tinha chegado a -11,4. Sendo que uma semana antes tinha batido o outro recorde, que era 9. Nossa. Então eu peguei o pós-recorde e o depois, né? E aí tem uma camada de solo lá, mas é muito, muito fina, assim, eu até cavuquei lá uma coisa lá, para dar uma olhada, mas é muito de matéria orgânica e tal. Mas o que me chamou a atenção, né, dessa sua pergunta, é pensar a escala desse fenômeno, né? Porque, por exemplo, conversando com um cara lá, ele comentou que era muito comum nos meses de inverno chegar a -5, -4 e tal. Então existe, vamos dizer assim, um congelamento periódico ali, né? Pelo menos no período recente. E nesse dia que fez muito frio, eu andei lá o parque inteiro, fui até Prateleiras, voltei. Prateleiras não, que é o Couto, e voltei. E a grama o tempo todo estava congelada, mesmo com o passar do dia, né? Então, acho que se existe um processo criogênico lá, se é que a gente pode chamar assim, eu acho que ele é numa escala muito, muito pequena. Talvez seja visível na escala do solo e não na das rochas. Porque acho que em contexto das rochas locais é um processo muito mais longo do que talvez no solo, que seja um período muito curto do ano, só em julho, que chega lá -5, tal como o cara lá do parque me explicou. Isso que você viu, esse congelamento, seria geada, provavelmente? Não era geada, era congelamento mesmo. Caramba.
E essa temperatura aí de menos 11, foi isso? 11,4. 11,4, ela foi tirada lá no cume, era na base, eu não sei, não conheço. Então, ela era tirada na base, que ainda não é o cume do Itatiaia, né? Então, que é o Agulhas Negras. Ele tirou 11 lá. Diz o cara que estava medindo, que estava lá em cima, tá? Ele falou que chegou menos 19, mas aí não tem registro. Mas lá embaixo na base chegou 11,4. Não, foi legal você falar isso. Agora me lembrei de uma coisa. Eles falam que a temperatura mais baixa, ela não acontece no cume. Ela está nos fundos de vale, por conta justamente da descida do ar mais gelado, ali que você tem essa inversão. E que, portanto, né, sei lá, se no cume está dando menos 11, no vale está mais baixo ainda. Não, era um cara que tava com um termômetro lá numa barraca, lá em cima. Ah, tá, não era a medida era da nada... estação do parque. Não, a do parque era 11,4, né? E enfim, esse foi o evento porque eu tava lá naquele dia, assim, todo mundo discutindo que tá. Aí uns marcavam menos 14, outro... aí o oficial do parque foi 11,4. Nossa, mas é frio pra caramba. Não, eu passei muito frio naquele lugar. E é interessante que, não sei se toda essa discussão, porque um cara lá de São Bento de Sapucaí comentou, né, que tinha glaciações na Mantiqueira, e daí que lá tinha aquelas marcas de glaciações do Itatiaia, no São Bento de Sapucaí e tal, que foi o que me levou a fazer aquela pergunta lá no grupo, né? E para mim, enfim, eu tinha, na minha cabeça, assim, muito tempo que não estudo isso, era do King, né? Então, achei interessante você pegar desde o Agassi e em estudos recentes mostrar isso, assim. Mas, André, o cara, o guia, ele falou que aquilo era glacial? Sim. Você tem o contato dele? Não. Não, porque poderia até mostrar o link do trabalho, o link da reunião, porque, sim, se ele é um formador de opinião, né? Se ele é o guia, ele vai reproduzindo. E, na verdade, já foi superada. Não é que ele tirou isso da cartola, mas é uma questão que já foi superada, né? Naquele momento, assim, eu fiquei inseguro, mas eu falei, bom, o cara tá falando isso aqui, mas me acendeu aquela chave sabendo que isso já foi uma coisa discutida. Aí eu até comentei, eu falei, não, eu nem sei de onde eu tirei, mas eu falei, eu acho que isso aí já não é mais falado desde os anos 70, né? Ele, não, porque olha essas marcas de ranhura, é de geleira. Aí eu falei, Nossa. Tá bom. Cara, como eu disse, eu nunca fui, mas ali no texto falava que as ranhuras, algumas, têm profundidade de 3, 4, 5 metros. Como isso pode ser de uma geleira? Não é assim. Bem forçar a amizade. Como se tivesse uma faca passando e cortasse um matacão no meio. Não é isso, mano. Então, enfim, eu só... Mas me acendeu essa luz, né? Por isso que eu perguntei lá no... Falei, não, de onde que veio esse discurso? Ele só está desatualizado, não é que ele errou, ele só está desatualizado. Enfim, mas parabéns, Marcos, muito massa. E só uma outra questão, André. Você falou que você deu uma cavocada. Quantos centímetros de solo tem até chegar na rocha? Então, a parte que eu olhei lá era já na base do Agulhas Negras, né? Que eu vou ver. Que era bem já em cima, assim, era uns 6, 7 centímetros, assim, né? Era Nossa. praticamente matéria orgânica, não sei nem se dá para chamar de solo. Mas no vale, que tem a estrada, eu acho que chega a 1 metro, assim. Aí agora eu não sei se é aterro também. Porque a estrada que você chega principal no Itatiaia é bem esse vale em U, que para mim parece um vale em V preenchido. Também. Não, legal. Manda no grupo depois as fotos lá, pra gente ver. Mando. Talvez ninguém de nós aqui tenha ido lá. Já foi, Augusto? Nunca foi. Se quiser ir de novo, Marcos, eu lhe acompanho. Agora já fiz a lição de casa. Você acha que eu não vou querer ir? É isso aí, valeu por ter vindo, André. E espero que as discussões lá, né, as dúvidas que ficaram lá tenham sido sanadas, né? Foi ótimo, valeu. André. Vou falar que daqui a pouco eu vou partir. Cara, achei a apresentação muito legal. Eu achei que o jeito que você organizou ela, assim, do ponto de vista
estético, ficou bem didático. Aí eu tenho mais alguns comentários para fazer mais genéricos, assim, na verdade, né? Um tempo atrás saiu, acho que ano passado, se não me engano, saiu uma reportagem, agora não lembro se foi na revista FAPESP, no UOL, que diabo foi, que a partir de atuação de vários meteorologistas amadores, tipo a galera espalhando na estação meteorológica por aí, eles estão começando a cogitar a hipótese de que o lugar mais frio do Brasil é o Itatiaia, e não as Serras Gaúchas. Nossa. Que é o lugar que mais faz frio. Aí, inclusive, o Ano falou que teve um caso, parece que no ano passado, que a cidade do Rio de Janeiro estava registrando 42 e no Itatiaia estava tipo, uns menos 10. Entendeu? Então a galera está começando a levantar essa hipótese. Tanto que parece que estavam tentando fazer alguns estudos para comprovar isso. Seria mais frio que qualquer outro lugar no país, pela condição de altitude, corrente de ar e tudo mais. Né? Então, eu vou aproveitar, André, esse gancho, uma coisa que eu não falei, que é importante. Essa comparação com o Sul. Eu não vou lembrar qual foi o autor que foi citado no trabalho, mas ele diz que se o Itatiaia ficasse no sul do Brasil, ele provavelmente teria neves eternas. Daí, agora que você falou, isso falou, bom, em tese seria o inverso, porque aqui faz mais frio. Mas eu acho que daí a questão não seria nem propriamente se faz mais ou menos frio, mas que talvez no sul você tenha as máximas não sejam tão grandes a ponto de fazer com que a permanência de neves eternas seja inviável. Porque esse é o grande problema. Tanto lá em Vacaria, por exemplo, quanto no Itatiaia, neva. Só que a amplitude aqui talvez seja maior, então não tem condição de acumulação. E lá no sul, acho que em tese, a temperatura máxima seria mais baixa lá, né? Talvez a mínima não fosse tão mínima como aqui, mas a máxima seria mais baixa. Isso faria com que você tivesse maior condição de acumulação e permanência da neve, não sei. Cara, eu tenho a impressão que a amplitude térmica no sul é maior, porque como Itatiaia está muito alto, a amplitude térmica deve ser menor, por causa que a altitude compensa essa variação de temperatura. Tende a ser mais frio em maiores altitudes, tem aquela máxima da climatologia que a cada 100 metros você sobe, na altitude cai mais ou menos 1 grau, né? Uhum. Então, o relevo do sul é mais baixo. Então, talvez a amplitude... Eu não sei a amplitude térmica diária. Agora, entre estações, lá você pega quando está a época de laninha, lá no Rio Grande do Sul chega a fazer 40 e tantos. Né? Então, André, os montanhistas falam que o lugar mais frio que se tem ali na Serra da Mantiqueira não é no Itatiaia, mas é na Serra Fina, no Vale do Ruá, que é mais alto que o Pico das Agulhas Negras, que é chegando no Pico dos Três Estados, você tem um vale assim, ó. É bem o que o Marcos falou. E aí lá em cima você tá o Pico dos Três Estados. Aí e ali é um frio da porra, ele sempre congela, assim, né? E aí o Alberto, né, já me falou ali que ali é o lugar mais frio do Brasil. Pode ser aquela região ali. E é curioso, porque tá tá numa latitude baixa, né? Tá um pouco para cima de São Paulo, assim. Mas talvez essa altitude toda compense, por exemplo, as temperaturas elevadas no litoral. E deve ter alguma coisa com relação à circulação atmosférica também, para fazer um núcleo mais gelado ali naquele meio, certo? Aí... Desculpa, André, continua. Não, aí deve ser algum treino da climatologia e meteorologia para explicar, né? Inclusive, o Wando falou aí dessa serra fina, um tempo atrás eu vi um vídeo que eu acho que era uma galera montanhista que estava indo trocar a bateria de alguma torre, não sei se era uma estação total, que cacete que era, ou na Serra Fina ou no Espinhaço. E os caras foram pegos por uma entrada de frente fria, assim, o cara começou a filmar, a torre estava congelada. Era uma torre de aço, assim, com 6 escalas. A torre estava congelada. O cara, tipo assim, pegou a gente desprevenido. O cara desesperado, coitado. Teve um cara, esse negócio da circulação atmosférica que vocês falaram é importante.
E teve um cara que ele fez uma crítica, né, que ele falava que os caras, grande parte das pessoas que estavam analisando ali a morfologia da região e os indícios, né, de que teria glaciares, estava analisando a face sul, ali, que era uma face que recebe mais umidade, mais insolação e, portanto, a alteração seria maior, em vez de analisar a face norte, que estaria menos exposta à radiação e que, portanto, você teria maior condição de permanência de rochas ou de feições com características glaciais se elas existissem. Mas isso é estranho, porque, por exemplo, a face norte, tipo, no Brasil, é a face que tem de ser mais quente, na verdade, né? Porque você não pega as entradas de frente fria. Tanto que a marca North Face, que é da Europa, porque a face norte na Europa é a face que pega as entradas polares. Então é onde você se ferra mais, né? No nosso caso é inverso. Né? São sempre as faces sul que estão mais propensas a ser mais gelado. É só você ver em São Paulo, algum apartamento que tem um pedaço pro norte e um pedaço pro sul, o sul é sempre gelado. Tem um outro cara, um outro estudo, mas aí esse eu achei assim, tipo, tá forçando demais, que para tentar demonstrar que é possível, sim, você ter acumulação de neve em altas altitudes na nossa faixa de latitude, só considerando o fator altitude, eles pegaram uns exemplos lá do continente africano, em que você teria, em alguns pontos de latitudes até maiores, maiores ou menores? Não, eles consideravam latitudes maiores, só que já era hemisfério norte, já ali, é o continente africano no hemisfério norte, mas que você teria ali algumas faixas de latitude parecidas com a do Itatiaia, e de altimetrias equivalentes e que você teria neve lá, em que isso, acumulação e neve perene, e que, portanto, isso seria um argumento forte para sustentar que aqui também poderia ter. Eu não entendo muito de climatologia, mas eu fico pensando, poxa, mas a circulação atmosférica é outra, você está numa outra parte do globo. E o hemisfério norte ele tem mais massa de terra. Por isso que ele tem amplitudes térmicas maiores, assim, tipo verão, inverno e tal. Aqui a gente tem mais água, né? Então o clima é relativamente mais constante. E aqui, no nosso caso, Itatiaia está próximo da costa, né? Numa escala pequena está próximo da costa. Lá era uma coisa que estava muito mais interiorizada no continente africano. Então, muito complicado de fazer esse tipo de analogia. E era numa altitude parecida, porque o Kilimanjaro e tudo mais, que é muito mais alto, né, nos Andes também, e é mais normal, né? Eram altitudes próximas, não eram iguais, mas eram próximos, mas não era o caso do Kilimanjaro. Eles citavam um outro lugar que não era tão conhecido, assim. Mas a ideia era de que, não, o fator latitude não importa tanto, a altitude importa mais. Quando a latitude... O Kilimanjaro é latitude 3, né? Acho que por isso que eles falam isso, que é do lado do Equador, né? Mas é muito alto lá. Mas o Kilimanjaro deve ser tipo 5.000 metros? Por aí. 4.000, 5.000. Por aí. Não, aí faz sentido ter neve mesmo. Aqui nos Andes tem neve na linha do Equador, né? Uhum. Então, eles tentaram fazer paralelos dos Andes. Assim, falou, não, mas lá nos Andes você tem, em altitudes, faixas de altitudes relativamente baixas, você tem acumulação de neve. Eu disse, porra, mas é tudo, simplesmente tudo diferente. É tudo. Tudo. É difícil comparar mesmo. Tipo, no final das contas, a única coisa que tinha em termos de comparação era a faixa de altitude, mais nada. E agora um negócio que eu fiquei pensando. Cabo Frio fica onde no Rio de Janeiro, hein? Porque é um pouco ao norte ali da Baía de Guanabara, bem próximo do litoral. Que seria a zona ali mais seca, né? Isso, porque ali tem um ponto de ressurgência de uma corrente fria, mas aí tá longe pra cacete do Itatiaia pra influenciar. Assim, só se tiver uma coisa mais... mas só talvez alguma do ponto coisa de mais vista humano seja atmosférica. longe, André. Desculpa te interromper, André. Mas talvez do ponto de vista humano seja longe,
mas do ponto de vista climatológico não, né? Porque quando a gente olha para uma massa de ar, é Uhum. enorme, né? E ali ainda tem mas de fato, né? O Pico da Bandeira está muito mais próximo da insurgência do que o Itatiaia, né? Eu teria que fazer um estudo de climatologia. E aí, Marcos, eu vi aqui, ó, o Kilimanjaro é 5.891. Porra, mano. É alto, hein? Caralho, Quase 6.000 metros, mano. Aí dá pra ter neve mesmo. Aí. não tem como. E a maior elevação do sul? Eu não tenho essa informação. Acho que o André sabe. Não sei, cara. Não tem. Não foi você e o Marcelo que foram lá no Pico dos Três Estados, qualquer coisa assim? Não, acho que o Marcelo foi no Pico Paraná, que talvez seja a maior elevação do estado do Paraná. Não sei se é do sul. Mas ele falou que é alto, mas não é alto, nada. Eu já fui lá, é 1.800 e alguma coisinha assim. Quase 1.900. Aí é. Uma criança. É um Campos de Jordão metido a besta só, então. 1877. Então, e esse é o do Pico do Paraná. Esse é do Paraná. Qual é a maior 50. elevação do sul do Brasil? Coloca aí, já que você está no Google aí. É o Pico do Paraná, se não me engano, porque quando eu fui lá falavam isso. E é quase em São Paulo, assim, é bem perto. Nossa, mas não chega nem a 2.000, então. Lá é muito úmido, porque é do lado do Vale do Ribeira. É muito úmido lá. Então é continuação Olha, tá falando. da faixa ribeira. Tá falando que é o tal do. Foi baixando até a Foz do Prata. Que é o Pico Tucum, que fica vizinho ao Pico do Paraná. E o ponto culminante do Brasil, acho que é lá no Monte Roraima, lá, Monte Caboraí ou não? Como é que é o. No Amazonas, me fugiu agora. Então, ao norte do Amazonas ali. É o 31 de Monte março. Roraima, não é? Não é o Monte Roraima. Nossa, agora me fugiu. Pico da Neblina. É a neblina? É a neblina, é verdade. Que é quanto? É quase 3.000. Um pouco acima, então. Caramba. É baixo também, né? Nos pontos. Bom, 3.000 não é aquela, né? Só tá no Equador, né? Na faixa do Equador ali, neve não deve ter, não. Só se fosse um Kilimanjaro da vida lá. O Monte Roraima. Eu conversei uma vez com o Alberto sobre geomorfologia que ele chamou de ambientes extremos, que seriam esses lugares acima de 2.000, né? E aí o Alberto tava falando assim que se olhar o Itatiaia, esse Vale do Ruá na Serra Fina, assim, toda a Mantiqueira, diz o Alberto que tem toda uma dinâmica de erosão que é diferenciada do que você olha, por exemplo, nas partes mais baixas, assim, né? E aí eu e o Alberto, a gente ficou uma vez viajando disso, uma vez quando a gente foi no Marins. Porque, de fato, você vê muito matacões, a gente não sabia se eles eram autóctones ou alóctones. E querendo ou não, a vegetação lá, ela segura muito a erosão, assim. A gente ficou pensando de como que é muito mais sutil a mudança desses lugares, assim. Até mesmo do ponto de vista na escala geológica. Que seria muito mais estrutural do que escultural. Era um pouco o que a gente estava pensando. A Grace foi lá no Monte Roraima e é engraçado que ela tirou uma foto ao longe, assim, então você vê lá como se fosse uma mesa, né? Uma superfície bem retilínea e tal. Você imagina um lugar plano, né? Mas quando está lá em cima, você vê que era um lugar, assim, muito irregular, muitas fendas, no final das contas, e que lembra um pouco essas tais caneluras que a gente viu, e que no final das contas processo, é intemperismo, em áreas preferenciais, sei lá, as diáclises, as fissuras, não tem, mas intemperismo ainda assim, né? Eu até fiquei imaginando, será que esses matachões de beira de praia que ele está imaginando que são as morenas que são os testemunhos aí da glaciação do Pleistoceno? Pode ser. Lá no sul da Patagônia, eu acabei não colocando a foto aqui para não confundir, mas devia ter colocado.
lá no sul da Patagônia, você tem matacões na praia mesmo, e que são os chamados blocos erráticos. A área-fonte deles é, sei lá, tipo 200, 300 quilômetros na zona andina. Daí você imagina, tem o glaciar ali, e aí você tem desmoronamentos, deslizamentos nos Andes e que caem sobre o glaciar, e o glaciar vai seguindo, anda 200, 300 quilômetros, quando chega na costa ele se desfaz e aí sobra ali o matacão, né? E acho que foi isso que eles imaginaram que seria os depósitos praiais serem isso. Porra, aí é demais, né? Aí tem que querer acreditar mesmo. Tão recente de lá, do Uruguai, tipo, né? Não tem tantas evidências no continente também, né? Eu já fui para o Uruguai, mas nunca estudei nada de lá. Eu até me perguntei, então, será que tem estrias de atrito lá, por exemplo, sei que tem as massas graníticas lá, será que tem isso lá? Quais são os indícios disso? Porque ele morreu logo em seguida, então, né, não deu mais sequência aos trabalhos, mas, né, será que tem indícios de que chegou por lá? As quaternárias, né, porque coisas do Paleozoico, tudo bem. Quaternária é mais difícil. Não apareceu nada muito fácil aqui, se tem. Sei lá. Continue, André. A última coisa que eu vou comentar eu vou por aqui também, é esse imbróglio, né, que a gente tem na ciência como um todo e a geomorfologia particularmente. Porque a gente tem essa tendência de importar ideias, né? E os países tropicais foram, via de regras, aí, todos dominados, colonizados aí, pelas grandes potências europeias. E o pessoal vinha para cá com esse ideal de teorias feitas sobre aquele escopo ambiental, né? Então, é muito... Até hoje ainda a gente não rompeu certas barreiras, né? Então, acho que muita parte das ideias, talvez que a gente esteja aplicando hoje em dia, ainda tem esse fundo de teorias que foram construídas em ambientes de alta latitude. Então, como a gente não tem uma construção própria, talvez ainda não tenha de ideias genuinamente tropicais, assim, eu acho que a gente ainda vai, por muito tempo, ficar tentando solucionar problemas científicos sob uma ótica que não é a mais propícia para onde a gente trabalha, né? E aí vem o negócio da geomorfologia, né? A geomorfologia, ela surgiu com o Davis e com o Peck, por assim dizer, ambos trabalhando em altas latitudes, em áreas montanhosas, frias e tudo mais. E por muito tempo isso ficou sendo um escopo central da geomorfologia, né? A galera foi adicionando coisas sobre essa teoria. O Davis foi tentando expandir para outros tipos de ambiente e tal, mas o foco principal era mais ou menos esse, né? Aí vem sei lá, a diferenciação do King, que aí ele traz para umas áreas mais áridas, e depois a gente chega no Builder, que pensa num modelo que foi aplicado amplamente em áreas tropicais. Então, às vezes, essas feições do Itatiaia, que são relacionadas a intemperismo e tal, talvez ela seja alguma marca de um antigo, se a gente pensar na ótica do Builder, ou alguma coisa relacionada tipo, ao antigo plano, que a gente tem que considerar assim. O Itatiaia está ali hoje, né? Mas o último grande processo orogenético que a gente teve, lá uns 600 milhões de anos do ciclo brasiliano, foi quando a América do Sul se fundiu com a África, e tudo isso aí levantou, né? E aí depois a gente tem a separação dos continentes, onde isso aí tudo se separa e começa
a ser erodido. Então, assim, são milhões e milhões de anos de erosão em cima de uma estrutura, de uma litoestrutura resistente, que tá, não é à toa que é um dos maiores picos atualmente. Mas em algum momento ela não estava em superfície, também era um pico alto, ela podia estar em superfície, né? Mas assim, aí são tempos muito longos para a gente pensar. E outra coisa interessante é que, por exemplo, a gente não, por mais que a gente esteja datando, né, com grande propriedade, tipo rochas, carbono, sedimentos, com óleo e tudo mais, a gente não tem uma precisão sobre o solo, né? Tipo, um latossolo, quanto tempo um latossolo demora para se formar? A gente consegue datar um sedimento, que é tipo um latossolo, esse sedimento aqui tem 100 mil anos, beleza, mas o solo em si tem 100 mil anos. Uma determinada raiz dentro dele, a gente consegue datar por carbono. Então, acho que talvez enquanto a gente não chegar em uma técnica específica para datar quanto tempo demora para determinar tipo de mineral ou solo se formar, a gente vai ter muito problema ainda no meio tropical para discutir a evolução da paisagem, né? Porque se a gente lembrar do mercado de Marcelo, numa mesma trincheira, você tinha uma rocha virando litossolo, e do outro lado, você tinha uma rocha virando latossolo. Tipo, a mesma rocha, com distância de 2 metros. Ela estava virando uma coisa e em outra ela estava virando outra. E aí a gente tem esse ideal de que latossolo são solos mais antigos, que estão evoluindo há milhares de anos, porque o Brasil não teve glaciação, então isso é superfície e tudo mais. Mas aí como que a gente explica tipo, uma rocha virando latossolo agora? Né? Se o latossolo teoricamente é o final do processo de evolução do solo, né? Então, eu acho que essa apresentação ficou bem interessante para mostrar o problema de importação de modelos construídos em países divergentes daquele que a gente trabalha. E como a gente tem um problema ainda técnico para conseguir datar especificamente a evolução de paisagens, de modo geral, assim, né? Tanto da rocha, assim, não especificamente rocha, vegetação e tal, mas de outros elementos da paisagem para a gente, digamos assim, fechar o cerco ao redor de, mas quanto tempo tem realmente essa paisagem, esse solo, esse tipo de coisa. É mais isso, é uma reflexão filosófica. Nesse contexto, o autor do trabalho, ele coloca que talvez assim a perpetuação dessa hipótese, dessas ideias, elas tenham muito a ver também com com o respeito que tinha no meio científico as pessoas que disseram as coisas de forma pioneira. Então, por exemplo, como foi o Demartoni que falou, aí fica mais difícil de falar que não é aquilo. Sei lá, se sou eu que falo é uma coisa, mas foi o Demartoni. Os argumentos podem ser os mesmos, mas simplesmente por ter sido falado por outra pessoa, então a questão da credibilidade ali acaba pesando. A autoridade. Né? Exatamente, essa palavra é melhor, autoridade. Não sei. Vocês quando falam certas coisas, a gente toma isso como isso aí complica bem. E acho ali, aquilo que eu coloquei ali no último slide, que eu acho importante, assim, porque, né, a gente julgar um trabalho de 150 anos atrás, quando tudo era outro, o mundo era outro, assim, de uma certa forma injusto, né? Porque é um outro contexto, não tinha nem universidade no Brasil, então tudo muito diferente, mas de uma certa forma, né, o método científico é o mesmo, né? O método científico continua sendo o método científico. E quando a gente está levantando dados para construir as nossas hipóteses, ou para validar as nossas hipóteses,
Às vezes eu, pelo menos, me pego pensando assim, será que eu não estou induzindo? Será que eu não estou vendo só aquilo que eu quero ver? E é sempre aquela coisa que a gente não tem a resposta ali. A gente tenta ser imparcial nesse sentido. Mas, às vezes, eu me pego com essas questões. E acho importante que a gente se questione nesse sentido, né? Não só veja aquilo que a gente quer ver. Tem que sempre estar. E mesmo feito muito fulano, concordo com ele. Você vai pra frente assim. Você respeita, mas concorda, vai. Tá concordando. Quem que é a outra pessoa que está com a gente na reunião? Aqui só está aparecendo como guest. Eu não aparece o nome, não sei quem que é. Quem que é? Só parece um fundo bonitinho ali, só. Será que não é o Cláudio? Não sei. Ela estava em algum momento. A Elga teve que sair. Eu não sei. Bom, essa pessoa que está aí, cujo nome a gente não sabe, se quiser se manifestar, tá quietinha aí. Não. Bom, Augusto, quer acrescentar alguma coisa? Gente, eu vou participar com vocês aí. Gostei bastante. Qualquer coisa aí, dá um toque. Beleza. Valeu por ter vindo, André. Muito bom ter você com a gente sempre. Falou, pessoal. Não, Marcos, eu acabei comentando junto com o pessoal, mas assim, a apresentação ótima, assim, como você tem a fluência e já está em você, né? Você tem só o slide, você já sabe o que você vai falar, fala muito bem. Foi legal ver desse lado de cá também, como você apresenta. Porque ainda nas apresentações ainda tem alguns pontos, foi bem legal. E era mais isso que eu tinha reparado, quer dizer, pareciam... tem pouca gente falando de lugares com evidências de glaciação, assim, no sul, na América do Sul, quase longe dos Andes, esse assunto não tem muito na pauta, assim, né? Então, parece meio forçação de barra mesmo, mas é bem interessante a geologia daquele lugar ali. É cortado por um vale no meio ali, né? E tem uma estrutura meio circular ali. Eu fiquei curioso para ver algum trabalho específico da região, da litologia ali, da geomorfologia, da geologia. Mas, embora, né, o assunto glaciações ele seja um assunto, especificamente no caso do Itatiaia, que daí parece ser mais surreal, que a gente está, não é que a gente está pensando que está fazendo um friozinho a mais, não, que tem glaciar, né? Uhum. Mas, por outro lado, o seu trabalho que é feito lá no Parque do Juqueri, ele é um trabalho de pedologia, que não tem nada a ver com glaciação, mas ali você tem uma vegetação de cerrado, que é tido como uma herança de um período mais seco, provavelmente... Do próprio Pleistoceno. Exatamente, provavelmente dentro de um regime glacial, ou do equivalente, né, ou do que foi o regime glacial dentro do nosso tropical úmido, né? E falou, bom, lá no seu não tem gelo, não tem glaciar, não tem cunhas de gelo, era só o que me faltava achar lá no Parque do Juqueri, um bloco errático lá. Aí realmente seria a loucura completa, mas... É uma evidência do período, né? Mas assim, a gente sabe que alguma coisa aconteceu, mas não com o exagero que o Agassiz e outras pessoas acharam que tinha acontecido, né? Bom, gente, se ninguém tiver nada mais a acrescentar, a gente encerra a reunião. E aproveito para agradecer a presença de vocês. Foi muito legal ler esse trabalho, me deu um trabalho do caramba, mas sensacional. É legal você ler um trabalho bom. Assim, você fala, pô, isso é um trabalho bom. Massa, Marcos, da hora. Gostei também. Que bom que virou isso, né? Essa é uma pergunta ingênua minha lá de um caso qualquer. Você vendo o poder das palavras? Mas da hora, Marcos. Gostei também. Até aprendi bastante aqui.
E agora de quarta-feira eu não estou dando mais aula, eu fico trabalhando em casa, vou tentar, mesmo que perifericamente, participar das reuniões. Sim, mesmo que seja, você deixa ligado ali de fundo, ali você vai fazer. Eu não lembro quem que vai apresentar na semana que vem, se não me engano, eu tenho que olhar, mas se não me engano é o Heleno, que está trabalhando com karst. E no final das contas a gente falou das caneluras, são processos de dissolução também. Né? Então, Vou ir terminar minhas provas, Marcos. Falou. Valeu, cara. Um abração para você, um abração para o guest, que a gente não sabe quem que é. Valeu aí. Aqueles que já se foram, estão mais entre nós. Falou. Abração, gente. Valeu. Obrigadão.